Boa tarde, meus prezados alunos. Vamos dar então prosseguimento à segunda aula de Química Analítica Qualitativa, cujo nome nesse semestre especial é Química Analítica 1. Na aula passada, eu relembrei alguns tópicos de Química Geral, sobre o conceito de concentração, mol, sobre cinética química, equilíbrio químico, termodinâmica química, conceitos importantes aí para desenvolvimento, né, acadêmico de vocês, não só para analítica, mas também para as outras áreas, tá bom? Espero que vocês tenham tido tempo aí para dar uma olhadinha naquele material e cada vez mais crescer, né, e poder entender os novos tópicos que vão abordar. Essa apostila que eu apresento para vocês aqui é uma apostila construída há quase 20 anos e foi ao longo do tempo aperfeiçoada. E eu pretendo melhorar mais ainda a partir desse semestre, quem sabe com a ajuda aí de outras pessoas, quem sabe alunos, para colocar em formatação adequada, né, atual, né, e também fazer uma atualização, principalmente constantes, né, porque tem constantes realmente estão desatualizados, são de livros de 2, 3 décadas atrás. Vamos então falar um pouquinho sobre aspectos mais diretos, né, voltados à química, equilíbrio químico. Essa é a marcha analítica que vocês vão estudar no curso experimental, né, de qualitativa. E principalmente lá na parte de precipitação, nós vamos ter alguns exemplos, alguns casos que a gente vai estar utilizando, né, para essa marcha analítica aí. Uma amostra, geralmente, você decompõe ela com ácido clorídrico, considerando assim, uma amostra que tenha vários cátions, né, e possibilidade, então, de você subdividir ela em 5 grupos. Isso é uma marcha antiga, tem mais de 100 e tantos anos, e ela é baseada na química do sulfeto como agente precipitante. Hoje em dia, tem algumas sugestões de algumas universidades que estão usando carbonatos como agente precipitante para evitar a toxicidade do sulfeto, né, dentro dessa linha de química verde. A amostra então, é decomposta com ácido clorídrico, né, vai formar então precipitados de cloreto e solúveis, que é o grupo 5, que é prata, chumbo e mercuroso. O sobrenadante, né, você depois submete a uma reação com sulfeto solúvel, seja sulfeto de sódio, sulfeto de amônio, ou decomposição térmica, né, da tiocetamida, que é o que nós chamamos de precipitação homogênea. Isso em pH bem baixo, ou seja, uma acidez bem alta, okay? Acima de 0,3 mol por litro, de tal maneira que você force um baixíssimo teor de sulfeto livre, através do equilíbrio de ácido-base, né? Se você protona o sulfeto, vai formar sulfídrico. Com isso, você pode estar exalando, né, o ácido sulfídrico, mas você mantém um teor baixíssimo de sulfeto. Esse teor tem que ser baixo o suficiente para não precipitar os demais grupos e somente precipitar o grupo 4, que é subdividido, né, aqueles sulfetos solúveis, né, em hidróxido de sódio e outros insolúveis em hidróxido de sódio. O que nós vamos abordar no curso prático, né, de vocês é o insolúvel em sódio, que são os cátions mercuroso, chumbo, cobre, cádmio e bismuto. Vamos lá. Dando então prosseguimento, nós temos então precipitado, né, o grupo 4, ok, em pH muito ácido, pH baixo, né, 0,5. Depois você pega o sobrenadante, né, aquece, coloca, ou então pode colocar mais ácido, ou então você espera evaporar um pouco para tirar o excesso de sulfeto, né, na forma de ácido sulfídrico, e você tampona isso em pH 10 depois, né, com um tampão de amônio, cloreto de amônio. Com isso você aumenta o teor de sulfeto, sulfeto esse que agora vai precipitar o grupo 3A e 3B. Só que, como você retirou o sulfeto, né, previamente, antes de colocar o tampão de amônio, cloreto de amônio, pH 10, na verdade, quem vai precipitar aqui como grupo 3A é o alumínio, cromo e ferro na forma de hidróxidos insolúveis, pois eles são mais insolúveis que o próprio sulfeto, né, nessa condição de pH 10. Né? Tudo bem? Em meio aquoso. E desde que tenha baixo teor de sulfeto.
Depois você precipitou, então, né, os hidróxidos do grupo 3A, aí sim você pode colocar mais sulfeto, né, uma quantidade maior de sulfeto, de acetamida, e aí você mantém o pH 10 e faz a precipitação, agora sim, do grupo 3B em pH 10, que seria manganês, cobalto, níquel e zinco. O sobrenadante, depois você filtra, né, centrifuga, filtra, e você agora pega o sobrenadante, coloca carbonato de amônio para precipitar, né, o grupo 2 dos alcalinos terrosos, né, em pH 10. Nesse pH, somente o cálcio, bário e o estrôncio é precipitado, ok? Você não tem que ter o suficiente em pH 10 de carbonato para precipitar magnésio, por isso ele fica junto com o grupo 1, ou seja, no sobreandante que você vai filtrar, centrifugar ou filtrar, tudo bem? Além do magnésio, você vai ter o sódio, o lítio e o potássio, que é o grupos alcalinos, e também o íon amônio. Essa, então, é um resumo da marcha de separação de cátions que vocês estudarão no curso experimental de vocês. Outra coisa que eu falei, enfatizei na aula passada, síncrona, online, é a questão de vocês terem que memorizar os principais cátions e ânions solúveis e insolúveis, tá bom? Então, vocês sabem que nitrato e nitrito são praticamente todos solúveis, os sais. Os acetatos são todos solúveis, exceto o prata e o mercuroso. Os aletos também são bastante solúveis, exceto o cobre, prata 1, né? Cobre 1, prata, chumbo 2+, e mercuroso, dímero, mercuroso. Okay? Os sulfatos, em geral, são solúveis. São solúveis, exceto quais? O sulfato de prata, o de chumbo e o do dímero, né? O íon mercuroso. Os sulfetos são também bastante insolúveis, né? Com exceção de quais são solúveis? Esses caras aqui, né? O amônia e os alcalinos. Isso também é válido para os carbonatos e para os fosfatos. Ou seja, sulfetos, carbonatos e fosfatos são bastante insolúveis, excetuando dos alcalinos e da amônia. Essa tabela tirada aqui da SBQ também tem outros cátions e ânions, né? Como clorato, né? Tem oxalato e cromato, tá bom? Os hidróxidos, geralmente os hidróxidos também são insolúveis, excetuando, né, do grupo 1 e 2, e assim em diante. Então, não memorizar nessa tabela que é muito importante. Aqui nesse slide, eu vou relembrar um pouquinho o logaritmo, pois é uma função muito utilizada na química, na física, na ciência em geral, e de suma importância. Tem outras funções também muito importantes, funções polinomiais, que é bom que vocês relembrem, né, a questão da parábola e outras, hipérbole, mas essa aqui eu acho que é a mais importante aqui para o nosso curso. Então, lembrar que, por definição, você tem aqui a exponencial, né? Y é a exponencial na base b, x. Então, o x é o expoente, né? B é a base de uma exponencial. Exemplo, 10 elevado a 2, que é igual a 100. Y aqui, então, é o resultado. Se você aplica a função inversa, o log de y é a função inversa da exponencial. Então, você vai ter que log de y na base b, que vai dar x. Então, observe que quando você aplica o logaritmo, você está obtendo o expoente, né? E quando você aplica, né, um certo número na base elevado ao expoente, vai dar o resultado y, né, que é o resultado da potência. O resultado da potência, então, quando você aplica o logaritmo no resultado da potência, né, você vai ter, então, exatamente o expoente da potência na base b. Então, são funções inversas. Como vocês podem ver aqui, uma função inversa ele é espelhada na bissetriz do primeiro quadrante do plano cartesiano. Aqui você tem a função exponencial, né? Por exemplo, uma base hipotética b. Lembrar que essa base não pode ser igual a 1, porque se for 1, não tem variação, né? Qualquer número elevado a 1 elevado a qualquer x vai ser sempre 1. Tá? Então, essa base ela não pode ser 1. Tudo bem? No caso de x, né, for maior que 0, você vai aumentar abruptamente o valor de y, que é o resultado, né, dessa exponenciação. Contudo, se o x for menor que 0, ou seja, for um valor negativo, essas variações serão menores, né, tendendo assintoticamente para o zero, para cada vez que o x for mais negativo. Okay? Lembrar que a exponencial
ela pode ter um x positivo ou pode ter o x negativo, né? Que ela vai dar uma curva similar a essa, passando aqui assim, né? Beleza? Mas tudo isso daí você pode olhar aí nos livros de ensino médio, né? Dar uma relembrada sobre essa questão, tá bom? Vamos lá. A exponencial já foi falado. E agora, o inverso exponencial é o logaritmo. Então, se você espelhar essa função passando pela bissetriz, você tem o logaritmo, que está aqui, né? Então, vamos dar um exemplo. A exponencial, né, na base B, com índice 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Então, se o x é igual a 0, ok? O x é igual a 0, o resultado, y, independente da base, vai ser passar pelo 1. Está vendo aqui? E mutatis mutandis, o contrário será vai para o logaritmo. Depois, o logaritmo, o que é? É exatamente o expoente, né, dessa exponenciação. Então, nesse exemplo específico, né, quando x, né, com o logaritmo, né, de b, com o logaritmo na base b, né, for igual a 1, que é o resultado da exponenciação, né, o valor desse logaritmo é o expoente x, que no caso é 0. Né? Ou seja, quando o logaritmo, nesse caso aqui o x está aqui, né, for 1, o resultado desse logaritmo, qual o valor? É 0. Tá certo? Que seria o resultado y, né? O y é o logaritmo. Pois qualquer número elevado a 0 vai dar 1. Então, log de 1 é 0, que é o x, tá bom? Então, isso aqui é função inversa, né? E vocês estudam isso no médio. Eu queria só comparar aqui o logaritmo em duas bases diferentes, aqui na base 2 e aqui na base 10. Né? E eu também coloquei aqui a base do número Euler, né? Que é o número irracional, 2,7, alguma coisa. Então, observe que, por que se usa o logaritmo? Porque grandes números podem ser representados por pequenas variações de y. Então, você pode expressar num gráfico 10 elevado a 3, o logaritmo diz dá 3, 10 elevado a 8, que dá 8, 10 elevado a 9, que é 1 bilhão, dá 9. Então, você consegue traduzir grandes variações de uma variável, né, por pequenas variações de outra variável y, que é a variável resposta, né? Então, você tem aqui a variável independente, aqui a variável dependente, e a variável dependente y, ela varia pouco, com grandes variações da variável independente. E muitas propriedades da natureza, eles têm essa observação, né? Tudo bem? Vamos, então, adiantar. Aqui tem, então, o exemplo aqui, ó, no logaritmo da base 10, né? O logaritmo de 10 é 1, né? O logaritmo de 10 é 1, tá certo? Então, o logaritmo na base 10, né, do número 10 é 1. Né? Se a base é 10, então qual é o x? O x é 1. O x aqui é 1. Porque 10 elevado a 1 é 10. Tá? Então, são propriedades, são funções inversas. Existem algumas propriedades que vocês lembram lá do ensino médio, né? Por exemplo, você tem o logaritmo de duas variáveis x vezes y, então vai dar soma, né, dos logaritmos de x e y. Se você tem um quociente, logaritmo de x sobre y vai dar subtração, né, logaritmo de x menos o logaritmo de y. Se você tem a exponenciação, né, do x dentro aqui do logaritmo, esse p, né, o expoente que vai sair para fora. Então, aqui vai dar p log de x. Da mesma forma que a radiciação. No caso aqui, x elevado a 1 sobre p. Então, também sai aqui 1 sobre p para fora. Aqui tem uns exemplos aqui da aplicação das propriedades de logaritmos. Também aqui é explicado mudando a base. Hoje não é muito importante porque qualquer Excel da vida tem vários softwares que conseguem dar logaritmo em várias bases diferentes. Mas caso você não tenha, você tem tabela para logaritmo na base 10, na base do número Euler, chamado logaritmo natural, e basta então você fazer a obtenção do logaritmo, né, de x na base k. Exemplo aqui. Eu quero saber qual é o logaritmo de 200 na base 3. Então, seria o logaritmo de 200 na base 10, que é conhecido, logaritmo de 3 na base 10. E com isso você resolve
qualquer que seja o logaritmo, né? Seja qualquer base, que seja qualquer valor de x. Aqui também tem um cálculo, como se obtém a base diretamente a partir, né, do logaritmo e do expoente. Continuando, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre, relembrando aqui, teoria de equilíbrio químico aquoso, né, os conceitos fundamentais. Nós já falamos, então, na aula passada sobre estequiometria. Fiquem muito atentos à questão da estequiometria, né? Por exemplo, lá no ciclo de Haber, a reação, né, de 3 mol de nitrogênio com 1 mol de nitrogênio, você tem o número de mol de hidrogênio é maior que nitrogênio. São 3 de hidrogênio, tá certo? Vai produzir 2 amônias. Então, quem tem mais mol? O hidrogênio. São 3 mol de hidrogênio para 2 mol de amônia. Sendo assim, né, o número de mol no sistema de hidrogênio é 3 meios, né, é 1,5 vezes mais do que da amônia. Mutatis mutandis, o contrário, que o número de mol de amônia ele é 2/3 do hidrogênio. Então, fique muito atento à estequiometria, porque caso vocês pense diferente, uma equação química não é uma equação matemática. Se você pensa com matemática ali, quando você olha a equação, você pode estar errando. E, por favor, evite o uso de regra de 3. Tente usar raciocínio mental para evitar essas confusões. Nós já também abordamos a velocidade da reação, tem vários efeitos que afetam a velocidade da reação. Né? Lembrar que na velocidade da reação, você está atentando para o aumento da taxa de colisão. Quanto maior a taxa de colisão, a frequência de colisão entre as partículas, as moléculas, os íons, os átomos, mais produto haverá. Sendo assim, a temperatura aumenta a velocidade de reação devido ao maior choque, né, colisional aí entre as partículas. Você tem também aumento da pressão e a diminuição do volume, que também faz aumentar a frequência de colisão. Aumento da concentração das espécies também aumenta a taxa de colisão. Né? Superfície de contato também aumenta, né, a taxa de colisão e diminui também, que na verdade favorece, né, a reatividade, né? Porque você tem, então, mais área, você tem probabilisticamente maior tendência, né, a haver choques entre partículas, né, dos dois reagentes ou mais reagentes. Catalisador, já estudado, diminui a barreira de ativação, né, com isso favorece também a cinética química, você vai ter mais espécies reagindo, né, pois tem mais espécies que atingiram aquela barreira de ativação, tá certo? Então, e daí depois vocês dão uma olhadinha lá no capítulo de cinética, né, ver velocidade, ordem, reação e outras questões que abordei numa aula especial aí, né, na semana passada. Agora, uma coisa importante sobre energia livre de Gibbs, né, e equilíbrio. Né? Vocês estudaram em termodinâmica, né, a energia livre de Gibbs, que é ΔH menos T ΔS. Então, também o conceito de espontaneidade. Você sabe que, como tem uma variação de negativa da energia livre de Gibbs, o processo é mais espontâneo, né? Ele tende para a direita. Aqui temos exemplos, né, do tetróxido de nitrogênio. Esse dímero ele se desproporciona, formando 2 moléculas de NO2. Ele, puro, ele tem essa energia livre aqui, e o NO2 puro teria esse G0 aqui. Tudo bem? Ou seja, o dióxido de nitrogênio ele tem mais energia livre no estado puro do que o tetróxido de nitrogênio, tá certo? Lembrar que esse G aqui foi obtido pela uma composição, né, entrópica, tá? E principalmente entrópica, ok? Aqui você tem 2 moléculas aqui que geram então mais entropia do que uma única molécula do tetróxido de nitrogênio, tá bom? Quando você então reage o tetróxido de nitrogênio, né, em direção à formação do NO2, né, você observa que o processo é desfavorável. Por quê? Porque a variação de energia livre de Gibbs ela é positiva. E você sabe que um processo ele é favorável quando a energia, né, dos produtos é menor do que dos reagentes. Ele libera energia, né, para a vizinhança. Então, se você fizer, no caso extremo, né, o reagente, o produto menos o reagente, né, nos casos extremos, 100% de produtos, e pensando 100% de reagentes iniciais, essa variação de energia livre de Gibbs ela é positiva, sendo assim, o processo não é espontâneo. Isso é tão verdade que
o ponto de equilíbrio químico ele está mais próximo dos reagentes, quase não deslocou para a direita, né? Então, você tem aqui a energia livre, dada só por um componente, mas à medida que você vai reagindo, seja daqui ou daqui para cá, você tem uma mistura. Então, você exemplifica, né, que essa variação de energia do sistema, que é o somatório das espécies, né, tanto o reagente e produto, ela tem um ponto mínimo, né, próximo aos reagentes, ou seja, é um processo desfavorável. Contudo, se você aumentar a temperatura desse sistema, há uma reversão aí desse quadro, né, desse sistema. Nesse caso, você vai ter uma energia associada, energia de Gibbs, muito grande, né, inicial aqui para o tetróxido de nitrogênio, ok? E aqui no caso você vai ter um componente entálpico, né? Na verdade, quando você aquece, você ganha, né, um certo calor no seu sistema e com isso você teria uma variação, né, entálpica positiva, né, que faz com que esse componente, esse reagente aqui, tenha alta energia livre de Gibbs. Quando você subtrair, então, o sistema final menos o sistema inicial puro, você tem agora uma variação de energia livre de Gibbs negativo, por isso houve uma perda de energia, né? Ok? E sendo assim, o ponto de equilíbrio está mais deslocado aos reagentes. Isso é o que nós buscamos em reações químicas, principalmente em escala industrial, né? Na tendência de gerar cada vez mais produtos e menos reagentes. Agora eu vou falar sobre o estado padrão, rapidamente, para a gente prosseguir com parte de atividade. Então, o estado padrão, ele é dado para várias espécies, né, em solução ou na fase gasosa, ou também composição de sólidos, como temperatura 25 graus centígrados, 1 bar de pressão. Alguns livros falam de 1 atmosfera, os livros mais antigos, mas parece que houve uma revisão mais atualizada e o PAC agora considera 1 bar. Lembrar que 1 bar é muito próximo à atmosfera, é 1,0 alguma coisa de atmosfera. Sólidos puros também pode ser considerado como estado padrão e solutos, no caso de eletrólise, solutos 1 molar, né, 1 mol por litro. Por definição, a energia livre de Gibbs para um componente qualquer, né, ele é dado com G. E no estado padrão você tem G0, essa notação G0 é um estado padrão, né? Então, a energia livre de um componente qualquer de um sistema reacional em relação ao estado padrão, ela é diferente por esse fator aqui, RT, R é a constante dos gases, né? Vezes temperatura, que é o logaritmo natural do componente A, da espécie A. Tudo bem? Aqui no caso, esse A, ele é atividade. A gente vai falar daqui a pouco. Aqui, não, rigorosamente, termodinamicamente falando, não seria concentração, mas sim atividade, tá bom? Mas vamos prosseguir. Para um sistema hipotético, onde vários reagentes estão reagindo, gerando vários produtos, você vai ter que a variação da energia livre de Gibbs é o somatório, né, da energia livre, né, dos seus produtos, aqui, ó, né, menos o somatório da energia livre dos reagentes. Ok? Está aqui. Então, isso vai dar um ΔG. Ok? Isso tem uma composição, né, de energia de vários componentes, produtos, subtraindo reagentes para dar uma variação ΔG. Tá bom? Que aqui foi destrinchado aqui em cada componente. Né? Pessoal, vamos lá. Aplicando, então, aqui foi energia livre de um componente, mas quando você aplica agora uma mistura de componentes num sistema reacional, você vai ter, então, que ΔG0 mais RT logaritmo natural de Q, que é dado pela lei da ação de massas, que é aquele produtório das espécies elevados respectivos expoentes, espécies produtos, dividido pelas espécies reagentes elevados respectivos expoentes. Então, a lei de ação de massa, se não me engano, é lá de 1860 e tanto, né, por 2 cientistas europeus, que observaram, então, essa relação. Muitas das relações foi obtidas a partir, né, de considerações cinéticas, considerando que no equilíbrio químico você tem que a velocidade 1 é igual à velocidade 2. Vocês podem observar e verificar todo esse equacionamento, né,
desenvolvimento do raciocínio a partir de cinética química, mas por considerações termodinâmicas você também chega em conclusões similares. Ok, então vamos lá. No equilíbrio químico, né, você vai ter que Q é uma constante de equilíbrio. Nesse caso, não há mais variação da energia livre de Gibbs, né? Você está aqui nesse ponto aqui, né? A energia livre de Gibbs de um componente é igual à energia livre de Gibbs do outro componente, né? E com isso está o ponto mínimo, mais estável do sistema. Ok? Então, quando a gente aplica aqui nessa equação, você vai ter então que zero é ΔG mais RT elevado a K, e ΔG, passando para lá, vai ser menos RT logaritmo constante de equilíbrio. Ou, né, transformando isso em exponencial, né, então você vai ter que 10 elevado a ΔG zero dividido. Na verdade, você passa o RT aqui dividindo aqui primeiro, né, vai ficar então menos ΔG zero sobre RT, 10 elevado a menos ΔG zero sobre RT vai ser igual a 10 elevado ao logaritmo. Desculpe, 10 não. Aqui, como aqui eu escrevi na forma de logaritmo natural, vai ser Euler, né? O número Euler elevado a isso vai ser Euler elevado a K de equilíbrio. Como é função inversa, você vai ter o E aqui, beleza? Nós já explicamos isso nesse slide aqui sobre constante, né? Você tem, então, essa propriedade aqui, né? Se PK é igual a menos log de K, pH é menos log de K, por definição, né, você vai ter, então, que ir aplicando aqui, que é constante, se eu aplicar aqui, então, exponenciação, que é log decimal. Então, 10 elevado a pK é K, e 10 elevado a menos log de K vai ser 10 elevado a menos pK. Tudo bem? Desculpe, 10 elevado a menos log, passando do negativo para lá, é K, e 10 elevado, o expoente ficou aqui negativo, então 10 elevado a menos pK está aqui. Tá? Então, são funções inversas, então você pode sempre obter uma em relação à outra. Mesma coisa aqui. Se eu tenho, então, ΔG aqui, se eu aplico, então, exponencial, eu vou ter agora o Euler elevado ao logaritmo, né? A exponenciação na base E elevado ao logaritmo, na base E, vai ser K. E isso aqui para cá vai dar, então, Euler elevado a menos ΔG sobre RT. Pessoal, para reações de ácido-base, precipitação, né, complexação, muitas vezes você pode obter, né, a constante de equilíbrio a partir de considerações termodinâmicas. E se lembrar que o ΔG0, né, que é o estado padrão, ele seria a entalpia padrão menos T∆S. Ok? Você tem uma composição entálpica, que é o calor, a pressão constante para o sistema, e uma variação entrópica. Né? Essa variação entrópica, né, se ela é positiva, ou seja, se aumenta a entropia, favorece o fator negativo aqui. E se há um processo exotérmico, ou seja, a perda de calor, liberação de calor para as vizinhanças, né, a entalpia do sistema então fica menor e a variação de entalpia é negativa. Você tem dois valores negativos, você vai favorecer então a variação negativa da energia livre de Gibbs e, por consequência, o processo é espontâneo, cada vez mais espontâneo. Geralmente as constantes que vão abordar nesse curso são constantes em termos de concentração molar, né? Mol por litro. Tudo bem? Então, você pode ter uma transformação aqui em termos de pressão para gás. Se você tiver, por exemplo, uma reação que envolve gás, você tem uma... Só um segundinho. Ok. Se você, então, envolve gás, você tem, então, a relação entre constante em termos de concentração e constante em relação à pressão parcial, né, do gás. Se você aplicar, né, a equação de PV igual a nRT dos gases, você consegue concluir que Kp igual a Kc, RT, e a delta, né, ou seja, a variação de número de moles entre produtos menos os reagentes, né, o número de moles dos gases. Vamos lá, para a reação redox, você pode obter energia livre de Gibbs a partir de considerações eletroquímicas, né? Por exemplo, diferente potencial. Okay? Então, ΔG menos NF ΔE, substituindo aqui a nossa equação, você vai ter que menos NF ΔE menos, igual a menos NF ΔE0 mais RT log de Q. Ok? Se você, então, dividir tudo isso aqui para o NF, você vai ter, então, que ΔE é 0 menos RT sobre NF logaritmo de Q.
Pessoal, agora, multiplicando o R, que é uma constante, a temperatura de trabalho, vamos supor, né, padrão, 25 graus centígrados, dividido por F, que é o número de Faraday, 96.485 coulombs, que é um mol de carga, e transformando o logaritmo natural em logaritmo na base 10, você vai ter um fator RT sobre F e mais a transformação do logaritmo natural em base 10, o fator vai ser 0,059. Então, esse valor que 0,059, que vocês tanto conhecem, isso é válido para 25 graus centígrados. Ok? E agora, no equilíbrio, você vai ter o seguinte, que o ΔG é igual a zero e ΔE, ou seja, não tem mais a produção, né, deslocamento de um equilíbrio para a direita e para a esquerda, chegou no equilíbrio. Ok? Então, se você tem uma pilha e liga lá a qualquer sistema, né, a reação química ela vai produzir trabalho até um momento que para de reagir. Né? Então, você tem uma quantidade enorme de produtos, porque o processo é espontâneo para a direita, e quase nenhum reagente. Por consequência, né, o processo praticamente para do ponto de vista macroscópico. Mas microscopicamente você tem um equilíbrio, né, dinâmico ali, que não há mais tendência para a direita e para a esquerda. É o que se chama de um processo termodinamicamente estável, né, e em equilíbrio, tá bom? A medida de frações infinitesimais, né, você não tem variações profundas de reagentes gerando produto e produtos gerando reagente. Isso que nós chamamos de um equilíbrio termodinâmico, tá bom? Ok, galera. Lembrar que energia livre de Gibbs é o máximo trabalho útil possível, né, que você pode receber ou produzir no seu sistema, tá bom? E todas as reações que nós fazemos, a maioria delas são processos irreversíveis, ou seja, condições não termodinâmicas. E a condição termodinâmica é aquela que você tem o uso, né, ou obtenção, ou a liberação de máxima energia livre de Gibbs. Vamos dizer assim, é uma energia, né, máxima, hipotética, que raras vezes você consegue obter experimentalmente, tá bom? Exemplo, eu falei na aula passada, quando uma máquina a vapor, por exemplo, motor a combustão, produz energia mecânica, parte dessa energia, desse trabalho, né, ele é perdido como calor. Né? Então, o ΔG prático, né, real, é sempre menor do que aquele ΔG termodinâmico obtido em condições de equilíbrio químico, tá bom? Pessoal, adiantando aqui, os fatores que afetam o equilíbrio químico. Né? Então, vamos lá. Composição, concentração, temperatura e pressão. Nós já também abordamos na aula passada. Né? A composição, né, tem a ver com as espécies que reagem. Então, sódio reage fortemente, né, violentamente com água. Né? Contudo, a glicose vai reagir lentamente, né, com compostos metabólicos, né, outros, né, reagentes bioquímicos, tá certo? Uma cinética de reação que muitas vezes depende da parte esférica, né, essa parte espacial, né? Um íon, por exemplo, precipita muito rapidamente com outro íon contrário, né? Porque envolve forças eletrostáticas, não precisa quebrar ligações. Então, a composição, né, de um sistema químico influenciará demais, né, na obtenção de equilíbrio químico. Se eles reagem muito fortemente, o equilíbrio é deslocado muito para a direita, se não, fica à esquerda. Concentração também, se você aumentar a concentração das espécies, quanto mais concentrado, né, você poderá produzir, né, mais reagentes. Ou seja, se você aumentar a concentração de reagentes, você produzirá mais produtos. E vice-versa. Se você aumentar a concentração de produtos, né, após o primeiro equilíbrio, o segundo equilíbrio tende a se deslocar para a esquerda. É o chamado princípio Le Chatelier, que nós também abordamos na aula passada. A temperatura vai depender se é exotérmico ou endotérmico. Processos, por exemplo, exotérmicos são favorecidos, né, ou seja, o equilíbrio para a direita, se você abaixar a temperatura. Né? Ou seja, o que é abaixar a temperatura? Né? O sistema, ele absorve temperatura, né, das vizinhanças e com isso, né, esse processo endo, né, ele absorve energia, né, e se absorve, as vizinhanças ficam frias. Quando você coloca a mão no becker, né, por exemplo, cloreto de sódio, quando dissolve, ou a maioria dos sais, fica frio a solução. Por quê? Porque a sua mão é a vizinhança. E o sistema está absorvendo o calor da sua mão e, por consequência, você sente ela fria. Né?
Então, processos endotérmicos extraem, né, calor da vizinhança para poder acontecer. E sendo assim, né, você desloca esse processo para a direita caso você esquente as vizinhanças e, por consequência, você joga calor das vizinhanças, né, forçosamente para o seu sistema, ok? O contrário também é válido, ou seja, se você tem um processo que é exotérmico, né, que libera calor, para você favorecer então a liberação de calor, você tem que esfriar o seu sistema, ok? Então, repito, no processo endotérmico, se você esquentar o seu sistema, você favorece para a direita. E no processo exotérmico, se você esfriar o seu sistema, você favorece para a direita, tá bom? Temperatura, né, nós acabamos de falar, pressão, né, vai depender, é muito aplicado a gás. Para sólidos e líquidos, isso não é muito importante. Para gás, você tem que ver se quando você produz produtos, há um aumento do número de moléculas, então, se você aumenta a pressão, tende a diminuir, né, pelo Le Chatelier, você tem que deslocar o equilíbrio no sentido de diminuir essa variação. Então, se você aumenta a pressão e se os produtos têm mais moléculas, então o equilíbrio tem para a esquerda, que é o lado que tem menos moléculas. Tudo bem? Catalisador. Não influencia equilíbrio químico. Pessoal, todos os equilíbrios que nós vamos abordar nesse curso, eles vão... Só um segundo. Caiu a bateria aqui no celular, só um segundo. Ok. Todo equilíbrio que envolve as peças, né? Eles geralmente são complexos. O que a gente vai fazer nesse curso aqui é cálculos aproximados, principalmente balanço de massa, balanço de carga e várias equações simplificadas, né? E também não é levado em conta a questão da atividade, né? Que a gente vai abordar agora, que realmente, né, leva a considerações termodinâmicas. Então, se você realmente quer se especializar nisto, você tem que usar um programa computacional. Eu usei o Mineco no meu doutorado, um programa do François Morel, né? Comprei o livro na época. Ele utiliza um método que não é comum aqui no Brasil, que é chamado método da tabela. Muito interessante, tá bom? Caso tenha um aluno interessado no final do semestre que queira fazer um treinamento sobre especiação química, né? Processo de iteração e método da tabela, quem sabe, a gente pode abrir um mini curso aí. Continuando, então, agora, falando mais sobre atividade, que eu acabei de citar. Então, o que é atividade? Pessoal, atividade foi um conceito, né, introduzido por Debye e Hickel, né, lá no início do século passado, né, lá para 1920, por aí. Inclusive, o Hickel ganhou o prêmio Nobel, né, se não me engano, nessa época, de química, né, com os trabalhos a partir da sua teoria de atração interiônica. Nos postulados, então, da teoria de soluções iônicas e atrações interiônicas, você diz o seguinte: as bases sais, quando dissolvidas em água, se ionizam espontaneamente. São coisas óbvias hoje em dia, mas naquela época, né, tudo está sendo descoberto. A carga total dos cátions é igual à dos ânions, o grau de dissociação, isso também é outra coisa óbvia, né? É óbvio que as soluções são neutras. O grau de dissociação depende da concentração e aumenta com a diluição, né? De forma que para a diluição infinita a ionização é completa. Ok, pessoal, isso aqui vai depender, né, do tipo de eletrólito. Se for um eletrólito forte, isso aqui não é bem assim, tá bom? Para um eletrólito forte, fraco como a acétil, sim, o grau de ionização aumenta com a diluição, tá bom? Então, ele vai se aplicar bastante, muito interessante, para eletrólitos fracos, mas não se aplica tanto essa teoria, né, ela não é tão robusto para eletrólitos fortes. Vamos lá. A condutividade, que é o inverso da resistividade, né, é relacionada à fração ionizada. Ou seja, quanto mais se ioniza, mais I se produz, por consequência, você tem mais condutividade. A teoria teve sucesso na descrição do comportamento de eletrólitos fracos, como vocês vão ver a partir de agora. Vamos lá. Seja o eletrólito AB se dissociando ou ionizando, depende do ponto de vista, né, formando A mais e
B-. A constante de equilíbrio em termos de concentração vai ser, então, né, de forma simplificada, lembrar que a gente vai depois abordar isso mais completo, ela será dada, então, pela concentração molar, né, da espécie A vezes concentração molar da espécie B dividido por AB, né, do que restou, né, após equilíbrio químico. Se você agora fazer essa equação em termos de grau de ionização, né, você no início aqui você tinha a concentração C, parte formou A mais e AB menos. Então aqui você tem uma fração alfa vezes C, que é C alfa, tá bom? Então aqui é C alfa, aqui é C alfa, C alfa, e aqui é C menos C alfa. Ok. Vamos então agora dar prosseguimento aqui. Eu só estou querendo cronometrar aqui para eu ter um controle, porque eu falo demais. Vamos lá. Então, pessoal, substituindo aqui, né, essa variação, você vai ter que KC C alfa, que é C alfa quadrado, 1 menos alfa. Essa é a lei de diluição de Ostwald, ok? Então, ele fala o seguinte: o grau de ionização pode ser calculado por medidas de constância equivalente. Ele vai explicar isso daqui a pouco. Mas as constantes de equilíbrio podem ser obtidas a partir, né, do grau de ionização de um eletrodo fraco, né? Você tem a concentração dele, você conhece o grau de ionização, né, que pode ser obtido por medidas de constância equivalência e, por consequência, obtém a constante de equilíbrio. Só que nós vamos verificar que isso não é tão bem redondo, não é tão bem fácil como parece. Vocês vão entender por quê. A constância equivalente ele é dada pela condutividade, ok? K, a condutividade, que é dada por Siemens vezes cm-1, vezes 1000 sobre N, que era representado antigamente por normalidade. A normalidade é uma concentração, né? Em vez de ser mol por litro, ele é equivalente, né, por litro. O equivalente tem a ver com a quantidade de matéria que contém um Faraday de carga, né? Ou seja, um mol de carga. Exemplo, um mol de cloreto tem um equivalente de cloreto, né? Pois tem um equivalente de carga. Contudo, né, um mol de aço furo tem 2 equivalentes de carga, pois o sulfato tem carga 2, então ele tem o dobro da carga, tem 2 equivalentes de carga, tudo bem? Tem um dobro de carga negativa, tá bom? Então, é isso que leva em conta. Então, aqui você tem que normalizar tudo por um equivalente de carga, né? Quando você faz, então, essa obtenção da constância equivalente, por que ela é importante? Vamos lá. Quando você dilui uma solução, né, você está diminuindo a concentração e, por consequência, você diminui a condutividade, né, que é a condutância específica, né, que depende de um volume e de uma área. Né? Quando você pega a área sobre volume, você vai ter, né, centímetro embaixo. Então, por isso que aparece centímetro vezes centímetro a menos 1. Isso é a condutividade. Tudo bem? Pessoal, só que quando você diminui a concentração de íons, né, numa solução, também está diminuindo a condutividade. Contudo, a mobilidade desses íons, eles tende a aumentar, né? Beleza? E se você faz uma relação entre a condutividade e a concentração atual, essa relação aumenta, né? Ou seja, condutividade dividido pela concentração normal, que tem a ver com os portadores de cargas presentes, começa a aumentar. É como se falasse o seguinte, fica mais fácil, fica mais móvel os íons. Então, a condutância equivalente, que equivale à mesma quantidade de carga, eu quero comprar sempre a mesma quantidade de carga, ela aumenta. Tudo bem? Então, mais ou menos dizer o seguinte, vamos dar um exemplo aqui prático. 10 alunos numa sala de aula, né, faz uma taxa de exercício, consegue fazer uma quantidade de exercícios. Né? Vamos supor que 10 alunos conseguem escrever uma folha por hora. Tá? 10 alunos, uma folha por hora. Se eu aumentar o número de alunos para 20, né, ele já não consegue fazer o dobro. 20 talvez não faz mais 20 folhas por hora, que deveria ser proporcional. Talvez consiga fazer 18,
folhas por hora. Por quê? Porque começa a ter confusão entre os alunos. Um começa a conversar com o outro e, com isso, há uma perda da eficiência, né? Na realização daquele exercício. Se você agora pegar a mesma sala, coloca 100 alunos, 10 vezes mais alunos, deveria ser 10 vezes mais folhas, né? Então, você deveria pelo menos ter 100 alunos, era 10 por uma folha por hora, você agora vai ter, para 100 alunos, deveria ser 10 folhas por hora, né? Só que isso não vai acontecer, né? Você vai ter menos folhas. Por quê? Porque começa a ter uma interferência mútua entre os próprios alunos. Isso aplicado a um sistema químico, né? Se você concentra a solução, né? Embora a condutância, massivamente, ou seja, por quantidade, de forma quantitativa, aumenta a quantidade de espécie, portador de carga, condutividade, a condutância aumenta. Contudo, a condutância equivalente, quando você normaliza isso pela quantidade de portador de carga, aumenta. Essa é a questão. Isso para a solução diluída. E ela diminui para soluções mais concentradas. Entenderam o princípio? Então, isso é condutância e equivalência. É o que interessa para medidas, tá bom? Então, o Oswald, ele obteve esse valor de condutância e equivalência, considerando aqui, né, que solução infinitamente diluída, né, o zerinho. Você pode somar, então, a contribuição do CAT e o ânion, dando a condutância e equivalência em solução infinitamente diluída. Isso se obtém por extrapolação de medidas experimentais, tá certo? E ele conclui, então, que a condutância de uma solução, né, ele é uma fração daquela máxima possível, né, dos íons, dos portadores de carga. E ele vai concluir no final que o grau de isenção pode ser obtido, então, pela relação da condutância de uma certa concentração de solução, né, dividido pela condutância equivalente numa solução infinitamente diluída, que é a máxima possível. Repetindo, o grau de isenção experimentalmente pode ser obtido, né, para aleatórios fracos pela relação, né, da condutância equivalente numa determinada concentração, dividido pela condutância equivalente da solução, que é uma propriedade, como digo assim, extensiva, né? Ela é de toda, né? É uma propriedade completa da solução, não específica da solução, tá certo? Então, essa relação vai te dar o grau de ionização. A exemplo aqui, né, de um gráfico muito abordado em alguns livros. Isso daqui foi, se não me engano, tirado do Otto Levy, um livro da década de 80. Vocês observam que para eletrodos fracos, como ácido acético e hidrogênio amônio, você tem um aumento, né, da condutância equivalente à medida que vai diluindo. Observe que a escala aqui está diminuindo. Aqui são fatores 10 a 2, 10 a 0, 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 8. Você está diluindo no sentido da direita. A concentração está diminuindo no sentido da direita. A concentração aqui está equivalente por litro, que é normal, né? Que está caindo em desuso. Mas aqui precisa você pensar realmente em equivalente por litro, na mesma quantidade de carga, né? Como se você estivesse pensando assim, um mol de carga em 1 litro de solução. Para você normalizar tudo para a mesma quantidade de carga, porque senão você tem aquele efeito quantitativo de mais carga. Isso eu não quero. Nesse caso, a condutância e equivalência ela vai aumentando muito abruptamente com a diluição para aleatórios fracos. Contudo, para aleatórios fortes, como ácido clorídrico, hidróxido de potássio, um sal como cloreto de potássio, ele praticamente fica constante a partir de um certo valor, tá certo? Ou seja, a condutância e equivalência, ela sofre influência aqui mais por interação mesmo, né, entre as espécies cationas e aniônicas, mas sem que haja um aumento do grau de ionização, porque o ácido clorídrico, ele é bastante ionizado, mesmo em soluções relativamente fortes, 1 molar, né, 10 a 0 é 1 molar, né, você tem um valor bem alto de condutância equivalente. Aqui não há um aumento do grau de ionização importante, tá certo? Isso é muito importante para eletrodos fracos, está entendido? Aqui tem a definição, então, da que é condutância, condutividade e condutância equivalente. O que isso, então, nos arremete? Vamos lá. O aumento da condutância não é devido ao aumento do grau de ionização, mas sim à maior mobilidade dos íons, beleza? Isso é um fato. E, logo, o cálculo de alfa não tem sentido para eletrodos fortes e falha para soluções mais concentradas de eletrodos fracos. Ou seja, voltando aqui, né, esse aumento da condutância aqui, pessoal, ele tem a ver com mobilidade de íons, né?
Não tem nada a ver, no caso de ácidos fortes e eletrólitos fortes, não tem nada a ver com o aumento de grau de ionização, porque eles são fortemente ionizados. Contudo, para eletrólitos fracos, aí sim, né, você tem aqui uma clivagem, a quebra da molécula, quando você dilui, né, o seu sistema. Né? Então, se você tem hidrogênio amônio, você tem cada vez mais diluído o ácido acético, realmente você tem uma contribuição devido ao aumento pelo grau de ionização. Tá bem certo? Ok. Teoria da atração interiônica. Foi desenvolvida por Debye-Hickel, né, como eu falei, lá para a década de 20, de 1920, 1930, por aí. A magnitude da atração interiônica é a função da concentração e da carga dos íons. Então, ele introduziu um termo chamado força iônica, né, que representa por letra I maiúsculo. Alguns livros mais atuais, como o Harris, né, eu observei lá que eles usaram a letra Mi, né, a letra grega, Mi, como símbolo de força iônica. Então, depende muito do livro, mas o livro mais antigo chama I de força iônica, ok? Então, a força iônica, que é o somatório da contribuição de todas as cargas na sua solução, é a metade somatório de concentração dos íons vezes carga de cada íon ao quadrado. Então, cada íon contribui, né, seja um cation, contribui com a força iônica. Observar que moléculas neutras, né, não são levadas em conta aqui, né, nesse caso da força iônica. Vamos lá. Então, exemplo. Cloreto de bário 0,01 mol por litro. Lembrar que o M aqui eu estou representando como símbolo de molaridade, tá certo? Então, você pode também falar 0,01 molar ou mol por litro. Isso também tudo é aceito em química analítica. Vamos lá. Então, contribuição do bário. A carga do bário é 2. Então, 2 ao quadrado, a concentração dele é 0,01 mais, somatório, né? Agora, o cloreto. Eu tenho, a carga do cloreto é 1. 1 ao quadrado, está aqui, e a concentração dele é 2 vezes 0,01, porque cada sal cloreto de bário produz 2 moles de cloreto. Está aqui. Tudo isso dividido por 2 vai dar 0,03. No caso de KCl, uma mistura de um sal, né, monovalente e com sal contendo cargas aqui duplas, né, o caso do bário e 2 monovalente cloreto. Fazendo somatório, vai dar isso daqui. É só vocês aplicar, vai dar 0,13. Pessoal, observe que na força iônica, quem influencia mais? A concentração ou a carga? Vocês observam que é a carga, porque tem um efeito quadrático. Tá? Então, uma solução de carga 2 ou carga 3, né, ela vai sair mais da idealidade em relação a uma solução contendo íons de carga 1, no caso dos alcalinos. Né? Por quê? Porque estão em efeito muito forte de interação interior devido à carga desses íons. Né? Quanto mais carga, mais eles se atraem, tá bom? Então, a teoria da atração interior foi originalmente desenvolvida para explicar o comportamento de soluções giratórias fortes, mas tornou-se indispensável para todo tipo de solução. Vamos lá. Por exemplo, ácido acético mais água dando hidroxônio e acetato. A ionização aumenta com a adição de um eletrólito forte, pois o aumento da força iônica diminui a eficiência na detenção da posição de equilíbrio. Tá? Então, ele está falando o seguinte, se o ácido acético hidrolisa, né, formando hidroxônio e acetato, né, você tem duas formas de aumentar essa teor de hidroxônio, né, a ionização, né, tanto acetato como hidroxônio. Primeiro é diluindo. Quando você dilui, né, uma molécula dessa, gera proporcionalmente mais H+, e acetato. Observe que, de forma quantitativa, o teor é menor. Se você está diluindo, você está diminuindo isso. Mas, relativamente, aumenta um pouco, devido, né, ao aumento do grau de ionização. Agora, se você colocar um eletrólito forte, por exemplo, um cloreto de sódio, né, o que vai acontecer? Né? Você vai ter uma força iônica mais alta, né? Ok? Uma força iônica vai ser mais alta. E, por consequência, o aumento da força iônica diminui, o aumento de I, né, vai diminuir a eficiência na detenção da posição de equilíbrio. Tá? Então, ele vai influenciar, né, a esse equilíbrio químico aqui. Né? Nós vamos abordar isso mais à frente, né? Matematicamente, vamos observar, então, qual
como comporta, né, esse equilíbrio quando você, por exemplo, aumentar a força por adição de um eletrólito. Tá? Mas saiba que vai influenciar drasticamente. Okay? Nós vamos ver mais à frente, né, o efeito de ion comum e o efeito de deslocamento de equilíbrio pelo aumento da força iônica. Tá? Então, se você aumenta a força iônica, você vai diminuir a eficiência na determinação da posição de equilíbrio. Você tende, então, a diminuir. Nesse caso, você, como diminui a eficiência da determinação do equilíbrio, esse equilíbrio vai deslocar um pouco mais para a direita, né, no sentido de repor, né, esta eficiência que caiu. Pessoal, então, desculpe, a atividade, né, é um conceito novo que corrige, então, a concentração real para um fator que tem a ver exatamente com essa atração interiônica. Se o fator, né, for, se a solução é diluída, esse fator tende para 1, né, tem para a unidade. Tá? E, nesse caso, a atividade da espécie é próxima à concentração da espécie. Tá? Então, FI é a coeficiente de atividade. Alguns livros mais modernos, eles usam isso como epsilon, né, essa símbolo aqui. Epsilon não, é o Y. É uma letra grega. Pessoal, vamos lá. Termodinamicamente falando, né, você deveria então falar que a constante de equilíbrio termodinâmica é a atividade, né, por exemplo, no caso da acético aqui, atividade do H+, do hidroxônio, vezes a atividade do acetato sobre a atividade do ácido molecular acético que sobrou. Aproximadamente, né, a gente até escreve isso daqui, mas se você quiser fazer realmente termodinamicamente, você tem que dizer que é igual à concentração molar das espécies, lei da ação de massa, vezes, né, o produtório, né, dos coeficientes de atividade. Ou seja, a atividade do H+, é concentração de H+, vezes coeficiente de atividade de H+. A atividade do acetato, baseada aqui na definição de atividade, é igual à concentração do acetato vezes coeficiente de atividade do acetato, e assim sucessivamente. Eu separei, né, esse termo aqui, né, de coeficiente de atividade em relação às concentrações, pois você pode, então, corrigir. Essa relação de espécies em termos de mol por litro é o que nós chamamos de Kc, concentração em termos de concentração, né, molar. Beleza? Contudo, quando você faz a correção pelos coeficientes de atividade, você vai ter chamado K termodinâmico, é o Ka, né? Ou constante de equilíbrio termodinâmica. Todas as tabelas, a grande maioria delas que estão publicadas nos livros são constante termodinâmico, pois alguém já fez a correção por coeficiente de atividades, né, de um dado experimental, né, e obteve, né, as constantes termodinâmicas, principalmente a partir de medidas eletroquímicas que o Estado está em equilíbrio, né? Muito utilizado, então, a potenciometria para obtenção, né, de potenciais em trabalho nulo, né? A corrente praticamente é nula na potenciometria. Você usa um aparelho de alta impedância de entrada e você consegue analisar qual é o trabalho elétrico máximo possível, né? Observe que você não tem corrente elétrica, mas você tem energia potencial e ela é máxima. A partir da energia potencial, então, você tem como saber a energia livre Gibbs, que é a energia útil máxima possível. Então, isso é considerações termodinâmicas, ok? Que você pode, então, obter essas constantes e, a partir dessas constantes, por exemplo, a partir de potenciometria, você pode conhecer, né, os coeficientes de atividade ou, vice-versa, conhecer as concentrações de espécies desconhecidas. O coeficiente de atividade de uma espécie iônica pode ser tomado como uma medida de sua eficiência no estabelecimento do equilíbrio. Isso que é a ideia, então, do coeficiente de atividade. Quanto mais próximo ao equilíbrio termodinâmico, quanto mais a solução é diluída, ok? Você tem, então, um coeficiente mais próximo à unidade. Ok? Então, se menor a força iônica, mais diluída a solução, os coeficientes de atividade tendem para 1. E, por consequência, a atividade é praticamente igual à concentração, né? Então, você começa a incorrer menos erros, né, de cálculo quando você usa a concentração em vez da atividade, que é bem complexo. Não é tão complexo, mas você tem que levar uma equação para poder levantar esse coeficiente
de atividade individual que a gente vai ver na equação de Barrichello. Então, vamos lá. Para soluções não muito concentradas, o coeficiente de atividade depende do eletrólito. Isso para soluções não muito concentradas, né? O coeficiente de atividade não depende do eletrólito, depende somente da força iônica. Tá? Então, tanto faz se você dissolver o cloreto de sódio, mesma concentração de clorato de potássio ou cloreto de potássio, né? A força iônica é a mesma, né? Partindo sempre da mesma concentração de sal. Então, isso vai gerar valores, né, de força iônica igualitários, por consequência, coeficientividades igualitárias. O afastamento da unidade aumenta quando a carga aumenta. Outro problema, se você coloca, por exemplo, eu quero saber a ionização do ACA7 colocando um sal de dupla carga, sei lá, sulfato de sódio, né? Com certeza a influência, né, vai ser maior, né? Você vai ter uma força iônica muito alta devido à presença do sal sulfato de sódio e, por consequência, a coeficientividade vão se cada vez ser menores de que 1, ok? Ou seja, a atividade real, né, a atividade realmente que tem a ver com a interação das espécies, ela vai se distanciar dos valores de concentração na solução. Para espécies neutras, as coeficientividades são praticamente igual a 1, né? Como elas estão carga, né? E a carga tem um efeito importante no cálculo dos coeficientes de atividade e da força e da própria atividade, você então você praticamente vai ter coeficientes unitários. Existe um cálculo assim, aproximado que o log do coeficiente de atividade, né, para espécies neutras pode ser dado aproximadamente por 0,1 vezes a força iônica, tá bom? Ou seja, então, se você dissolver a glicose, que é uma molécula neutra, embora tenha cargas superficiais, que é a sacarose, você pode ter uma estimativa, então, do coeficiente de atividade no equilíbrio que a sacarose esteja participando, partindo, então, da concentração de sacarose, né? Não a concentração, mas a força iônica associada a isso, né? Lembra que a força iônica é a concentração vezes carga ao quadrado, né, dividido por 2, ok? Então, no exemplo de sacarose, você vai ter se não tem carga, né? Você não pode aplicar isso daqui, né? Mas você considera a força iônica dos íons dissolvidos, né? Força iônica de outros íons, né? Essa íons não influencia muito pouco, né, no coeficientividade da sacarose. Força iônica é calculada partindo de carga, ou seja, de íons, né? Você tem que ter cargas, beleza? A água pura tem atividade unitária 1, né? Porque é uma molécula praticamente neutra, né? Tem um teor muito baixo de H+ e OH-, né? Da ordem de 10-7, então ela praticamente tem atividade unitária, né? E isso também é uma consideração termodinâmica para sólidos e puros, né? Líquidos e sólidos puros, né? Ele praticamente tem unidade unitária. É como se a concentração dela fosse invariável, né? Porque você não dilui água é água, né? E o sólido e líquido estão em estado sólido, então o estado de agregação é o mesmo. Agora, para a eletrólise dissolvido, aí sim, ele é passivo de diluição com a solução. Então, aqui tem um exemplo aqui, né, para o caso do acético, né, você passa esse coeficiente de atividade para cá e você pode, então, ter uma constante em termos somente de concentração mol por litro, pegando a constante termodinâmica tabelada e dividindo por coeficiente de atividade, né? Ou seja, para cada concentração de espécie vai ter uma força iônica que vai gerar um coeficiente de atividade, né, que vai influenciar a constante Kc. Então, Kc não é constante. A constante em termos de concentração não é constante. Ela varia, né, em função da força iônica, em função das espécies que estão reagindo. Contudo, a constante termodinâmica para uma solução infinitamente diluída, ela é constante, né? Tudo bem? Pessoal, aqui fala sobre o coeficiente de atividade média, né? Quando você faz uma média ponderada, né? Você, em vez de pensar atividade de cátion e ânions em separado, você pensa uma ponderação, né? Ou seja, você usa a média geométrica, ou seja, você pega o produto da atividade do cátion vezes o produto da atividade do ânion, então vai gerar a média geométrica A mais ou menos, né? E quando você faz isso, aqui vai ao quadrado, né?
Beleza? Não sei se vocês já estudaram no ensino médio a chamada média geométrica, não é isso? Que seria a raiz quadrada, a atividade média raiz quadrado produtório, né, das variáveis. Tá? Isso é média geométrica. A média aritmética você soma, né? Isso mais isso, divide por 2. E a média geométrica tira a raiz quadrada, né? Se for mais espécie, raiz cubo, se aqui tiver A1, A2, A3, então vai ser A ao cubo, vai ser A1 vezes A2 vezes A3. Ou A médio, a média geométrica vai ser raiz cúbica de A1 vezes A2 vezes A3. E assim sucessivamente. Pessoal, quando se aplica, então, ao conceito de atividade, né, e com espécies genéricas contendo X mol de cátion, Y mol de ânion, você vai chegar nessa equação que está aqui final, tá bom? Mas isso aqui é algebrismo, não há necessidade de memorizar isso, porque você pode obter sempre individualmente cada espécie e usar lá na equação de equilíbrio. A equação de Debye-Hickel, né, ela é dada por essa formulação aqui, né, a famosa equação de Debye-Hickel. Você pode obter, então, coeficiente de atividade a partir da força iônica, raiz de força iônica. Aqui você multiplica por um fator, né, chamado A, que equivale a 0,51, ou divide por um B, que é 0,33, tudo isso para a água a 25 graus centígrados. Então, esses dois cientistas, eles desenvolveram essa teoria, né, no século passado, e quer dizer, ele inferiu, né, que tem duas constantes, cada um com esses valores, e essa é a equação deles, né, a equação de Debye-Hickel, que permite você obter os coeficientes de atividade de espécies individuais a partir, né, do valor de força iônica e do diâmetro, né, do raio hidratado dessa espécie, tá bom? Então, fazendo esse cálculo, você obtém esse coeficiente. Para forças baixas, né, você pode fazer uma aproximação. Esse valor aqui, ele é pequeno em relação a 1, e você diz que o menos log do coeficiente de atividade é igual a, que é uma constante, vezes a carga desse íon ao quadrado, né, vezes raiz da força iônica. Tudo bem? Essa é a lei limite de Debye-Hickel, né, chamada lei limite de Debye-Hickel. Se você aplicar isso à força iônica média, né, geométrica, a força iônica média, a média geométrica, não é média aritmética, você também poderia analisar que menos log de coeficiente de atividade médio é A vezes a carga do K, vezes a carga do ânion, vezes raiz de I. Pessoal, aqui tem a tabela, né, desenvolvida pelo Debye-Hickel, né, é lá em 1937, ok? O trabalho dele é anterior a essa data, mas foi publicado na Journal American Chemical Society, e até hoje é copiado nos livros atuais, com um grande desenvolvimento na área de soluções. Então, cada cátion tem carga diferente, né? Tem carga diferente, ele tem o tamanho do efetivo do íon na solução, ok? Não é o tamanho real do íon, mas sim é o efetivo, é chamado o íon hidratado, né? O tamanho do íon hidratado. E tem aqui, então, os valores apresentados aqui. Um livro mais recente agora que eu vi do Harris, ele fala em termos de picômetros, ele aplica um fator de 100 vezes aqui, né? Tipo, que o íon magnésio hidratado tem da ordem de 800 picômetros, né? E assim sucessivamente. O íon hidroxônio teria 900 picômetros, já que ele interage com várias águas, gerando um íon gigantesco. E assim vai, tá bom? Vamos pegar aqui sódio, só para exemplificar, deixa eu ver se aqui sódio. Sódio já tem um valor menor, porque não hidrata tanto, né? O sódio tem 400 picômetros. E aqui, para diversas forças iônicas, vocês estão vendo aqui, ele fez uma tabela variando força iônica e tem aqui os coeficientes de atividade. Nada mais é que o uso da equação de Debye-Hickel que acabamos de falar, né? Essa equação aqui aplicada, você pode colocar na tabela. Hoje não tem mais sentido isso, porque você pode obter esses coeficientes de atividade através de um software, por exemplo, usando Excel. É só colocar, né, na coluna X a força iônica e na coluna Y o cálculo resultante disso daqui, né, para você obter a força iônica. Logicamente, teria que ter uma coluna para carga, né, do íon e tudo mais. Pessoal, essa tabela foi tirada do Olevai, um livro antigo, né, Autosys Olevai, né, que eu estudei na minha graduação, né, lá para a década de 80, e que ele também é reproduzido em outros livros. Ok?
mas o trabalho original é lá de Debye-Higgs, de 1937. Eu vi agora no Harris, mais recente, uma equação um pouco diferente dessa, né? Mas eu acho que ela tem um erro nela, tá? Tem um erro gramatical lá, né, técnico nesse livro, pois eu fiz os cálculos no Excel e não bateu. Vamos mostrar daqui a pouco. Existe uma variação de Davis, né? Isso aqui já é 1964, né? Um trabalho bem mais recente, vamos dizer assim, em relação a Debye-Hickel. Ele fez umas correções e a equação dele ficou um pouquinho diferente, né? Como está dado aqui. E na época também foi apresentado essas tabelas, tipo assim, dado uma certa carga de um íon e dado a força íon, você pode saber então, traçando aqui uma reta, qual é, né, o coeficiente de atividade. Lembro que na época não tinha calculadora, tá, pessoal? Na época tudo era regra de cálculo, né? Era essas tabelas de cálculo, regra de cálculo, né? Era bem mais complicado. Mas então isso ajudava. Por exemplo, se a força única for 5, né, mol por litro, né, por um íon de carga 1, você teria esse coeficiente de atividade aqui. Contudo, se for um íon de carga 3, você já tem esse coeficiente de atividade que é bem menor. Lembre que a força iônica aumentando, né, e também a carga aumentando, tudo favorece para uma menor coeficiente de atividade, vai diminuindo o coeficiente de atividade. Aqui também tem uma comparação, né, de dados experimentais comparando diversas equações. Aqui a equação de Debye-Hickel, né, e aqui a equação de Davis. Observe que na equação de Davis não tem nenhum fator, né, de correção pelo raio hidratado, né, o alfa, lembra? Ele só depende da força iônica e da carga, né, do íon aqui. Mas ele não depende de um fator chamado o raio hidratado, enquanto na equação de Debye-Hickel tem. Por isso que tem várias curvas diferentes. Então, lógico que a equação de Debye-Hickel se ajusta melhor a dados experimentais do que a equação de Davis. A equação de Davis ela é uma equação mais simplificada, tá bom? Pessoal, aqui tem alguns casos para finalizar essa aula, né? Por exemplo, nós temos aqui solubilidade de eletrólitos, né? 1 para 2, 2 para 2, 3 para 3 com força iônica crescente. Então, o que acontece com a solubilidade de alguns sólidos, né? Quando a força iônica crescer? Por exemplo, cloreto de prata em água pura é 1,8, né, vezes 10 a menos 5 molar. Esse cara aqui é mol vezes isso. Então, é 1,28 vezes 10 a menos 5 molar. Ele aumenta um pouquinho mais, né, com a força iônica, tá vendo que está aumentando. Por quê? Porque nós vamos ver isso lá na frente. Lembra que tem CIs distintos, né? Eu coloquei nitral e potássio, um eletrólito forte, né? Porque se for íon comum, aí você desloca para a esquerda o equilíbrio. Mas se for íon distinto, você favorece a solubilização. É pequeno, mas há um pequeno acréscimo. Há um aumento, exemplo aqui, de 12% numa solução zero, em relação a 0,0 molar. Tudo bem? Isso acontece por quê? Porque como você diminui a eficiência, né, do equilíbrio químico, né, você diminui o coeficiente de atividade, você tem que deslocar o equilíbrio mais para a direita no sentido de estabelecer a mesma posição de equilíbrio. Ou seja, acaba você dissolve um pouquinho mais. Isso matematicamente a gente vai ver na frente, fica mais claro para vocês, tá bom? Então aqui tem uma comparação, né, de alguns sais, um sal bivalente aqui, né, para os encargas 2 do sulfato e 2 do bário, ele será mais influenciado ainda, né, quando você aumenta a força iônica. Você tem um aumento de 77%. Aqui tem dois outros estudos, se vocês dão uma olhadinha nisso, eu acho que eu não vou parar por aqui, porque é importante você entender que é força iônica. Eu tirei isso de livros também antigos, que você fazendo a normalização por logaritmo, você consegue ter algumas propriedades interessantes, tá? Mas a gente vai passar essa questão. E aqui também tem outros gráficos de livros também mais antigos, mostrando alguns efeitos, por exemplo, o aumento de solubilidade, né, à medida que a força iônica está aumentando. Você está vendo aqui, a força iônica está aumentando, a raiz de força iônica está aumentando para a direita, né, e você consegue logaritmizar algumas relações, como está vendo aqui, você logaritmiza e consegue ter uma relação entre log de S, né, e log da força iônica, ou desculpe, força iônica, né? Raiz quadrada da força iônica. E com isso dá linhas retas. Beleza? Então, se eu observar aqui aumentando a força iônica, está aumentando, né, a solubilidade, está ficando mais positivo. Né? Está vendo aqui? Aumentando, ficando mais positivo. Beleza.
Aqui tem outros gráficos também que são advindos de vários critérios interessantes. Aqui está mostrando o quanto você aumenta a força iônica, você está diminuindo, né, essa relação aqui de log do coeficiente de atividade médio dividido pela carga. Eu já não me lembro qual é o objetivo disso aqui, mas certamente foi retirado, né, de uma discussão a respeito, né, de comportamento de vários eletrólitos, né, em solução aquosa. Já não me lembro exatamente o que é. Deve ter sido tirado do livro... oh, meu Deus, não é o Brad, não, é o outro livro, o Ginter. O Ginter é um livro fantástico, né, que tem na biblioteca de vocês. É um livro muito importante sobre equilíbrio químico, da década de 80. E aqui também mostra como o coeficiente de atividade médio, né, das espécies dissolvidas, eles variam com o aumento da concentração. Está aqui em termos de molalidade. Então, desculpa, você tem 0,2 molal até 1,4 molal. Então, lembrar que molalidade é número de moles por quilo de solvente. Beleza? Então, vamos lá. Quando você aumenta a força iônica para muitos eletrólitos, você diminui o coeficiente de atividade. Está bem claro isso, está vendo? Há uma dimensão. Mas chega um momento que começa a aumentar. Exemplo de iodeto de magnésio, iodeto de prata, então isso também para aço é muito comum, né? Quer dizer, você tem inicialmente um efeito, né, de diminuição da eficiência no estabelecimento do equilíbrio químico, devido ao aumento de espécies presentes, aumento da concentração, mas depois começa a aumentar esse coeficiente de atividade. Tá? Eu faço um comparativo assim com a vida real, como fosse mais ou menos o seguinte: se você está atravessando uma piscina, né, nadando para uma piscina de 100 metros, né, se você está sozinho, você tem uma ótima eficiência, a máxima eficiência possível sua, né, que está aqui no alto, sua eficiência. À medida que tem outros nadadores também andando, né, devido ao movimento da água, né, isso atrapalha, a água fica muito turbulenta e com isso atrapalha a sua natação, e com isso a sua eficiência, o seu tempo piora, né, para executar aquele percurso. Se você começa a ter muito mais gente, vai piorando até um valor limite. Mas chega um momento que tem tanta gente que você, em vez de nadar, você começa a correr um em cima do outro. E com isso você aumenta, né, sua eficiência e diminui o tempo para fazer aquele percurso. É uma comparação meio assim grosseira, mas tem uma ideia. Mas isso é o que acontece a nível de solução, né? É como se de repente os íons mutuamente se atraem, mas depois eles começam a propiciar, né, assim, o estabelecimento do equilíbrio de forma mais eficiente, né, formando grandes agregados, né, e aí, vamos dizer assim, a física por trás disso não é tão simples de se entender, mas é isso que se observa experimentalmente. Pessoal, aqui tem uma lista de exercícios que eu vou deixar disponível para vocês, vou deixar como trabalho atividade, eu vou depois copiar isto e colocar lá em atividade para entregar na próxima semana, né? Beleza? Como atividade valendo pontos, tá bom? Eu vou pedir que todos vocês façam isso. Eu sei que muitos vão Ctrl+C, Ctrl+V, mas por enquanto eu não vou fazer separação de exercícios. Mas quem sabe na próxima ano eu já consigo fazer alguns exercícios específicos a cada aluno, mudando constantes, né? Para poder não ser cópia generalizada, tá bom? Mas eu quero que vocês realmente sejam éticos e tentem fazer por conta própria. Caso não consigam, vocês pedem ajuda, né, a alguns colegas. E eu aproveitei e coloquei aqui, então, um cálculo que eu acabei de fazer agora à tarde, fazendo um comparativo de funções diferentes, né, e com carga diferente de várias cargas, usando a equação de Debye-Hickel, ok? A equação do Lewis-Harris, que é uma equação um pouquinho modificada, e a equação de Davis. Tá? Eu fiz o cálculo no Excel, né? Vocês podem fazer isso facilmente, e vocês podem, então, observar que existe... Ok, vocês vão poder observar que existe uma concordância muito boa entre a equação de Davis e, né, a equação de Debye-Hickel, ok? Então, aqui é o desvio relativo, né, o erro relativo obtido
Não, esse aqui, ó. Esse aqui é o desvio relativo da equação de Davis comparado, né, ao valor da equação de Barrichello, tá vendo? Tem, lógico, aumentando a carga vai aumentar esse desvio, né, esse erro. Na verdade não é um desvio, é um erro, né, porque eu estou comparando com o valor, considerando que o de Barrichello é o melhor de todos. Contudo, quando eu comparo agora o cálculo, né, pelo Harris, essa foi a equação de Barrichello, daqui o de Harris, e aqui é de Davis. Quando eu pego, então, a diferença entre o Lewis Harris com a equação de Barrichello e divido pela equação de Barrichello, né, vai dar esses erros relativos que estão aqui, né, que estão aqui, estão em violeta, né, em anil violeta. Observe que os valores são realmente muito grandes. O que significa, pessoal, que tem certamente um erro lá no livro do Harris, tá bom? Eu teria que olhar a fonte, né? Certamente houve um erro gráfico lá, um erro de impressão no livro traduzido Harris, tá bom? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham entendido essa parte de atividade. Nós vamos, à medida possível, relembrar e abordar alguns exercícios lá no curso de Kripke, mas a maioria dos cálculos serão feitos utilizando somente concentração, pois vocês viram que tem que usar uma equação para transformar, né, a concentração no valor de atividade e a constante de equilíbrio realmente relacionar com atividade e não concentração. Então, até a próxima. Obrigado pela atenção de todos. E estudem, galera. Tchau, hein?